Olá, e você que acompanha o Na Casa do Povo, hoje a gente conversa com uma vereadora aqui da Câmara Municipal de Campinas, a Guida Calisto, lembrando que o nosso programa, o nosso podcast, videocast, é da TV Câmara Campinas, produzido aqui no estúdio da TV Câmara Campinas. Eu, Mirna Abreu, sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados, com mechas loiras, olhos castanhos, tenho 1,55 m. Estou sentada aqui no estúdio Na Casa do Povo, que é um estúdio todo em preto. À minha esquerda tem uma televisão com o logotipo do programa escrito Na Casa do Povo. E à minha frente está a vereadora Guida Calisto. Guida, seja bem-vinda e eu já te convido a fazer essa auto e audiodescrição. Olá, Mirna. Olá, os ouvintes, né? Todo mundo que está nos ouvindo. Então, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, meu cabelo é cacheado, estou usando uma blusa branca, atrás de mim tem um cenário preto, né? E do meu lado direito tem uma TV também, com o logo daqui do programa, né? Na Casa do Povo. Guida, a gente, claro, assim como a gente faz dos outros vereadores que vêm aqui, o objetivo desse programa não é falar da sua atuação. É claro que lá pro finalzinho você vai falar um pouquinho como tem sido para você essa sua experiência no Legislativo, mas é conhecer a Margarida. Você sabia? Você aí de casa, que a vereadora Guida chama Margarida da Silva Calisto, ela que é de Santos. Guida, conta para mim essa história, essa vinda de Santos, essa coisa da sua família vir para Campinas, essa relação com a cidade. Antes a gente conversou um pouquinho, conta agora para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, então tá. Bom, como a Mirna disse, né, meu nome é Margarida da Silva Calisto, meu apelido é Guida. Esse apelido meu é um apelido de família, né, não é um apelido que eu adquiri ao longo do tempo, não, é de família. E a minha mãe chamava Margarida, né, o pai da minha mãe, o meu avô, era português. E as irmãs dele, as tias da minha mãe, pediu para colocar esse nome nela, Margarida de apelido Guida. Quando eu nasci, eu sou a última filha mulher da minha mãe. Minha mãe teve 10 filhos, né? Eu sou a 9ª filha. E depois de mim, eu só tive mais um irmão. E aí meu pai colocou mesmo o nome da minha mãe, né? De Margarida e apelido Guida. Então esse apelido meu veio desde quando eu nasci. Eu sou nascida em Santos, nasci em 1970, 8 de 9 de 1970. Viemos para cá, eu vim para cá muito novinha ainda, eu era bebê, tinha meses, né, menos de 5 meses. Nós viemos para cá porque os meus pais, a minha mãe e meu pai, minha mãe era costureira e meu pai era carpinteiro. Meus pais eram militantes de base do Partido Comunista e minha mãe era uma militante. Para quem não sabe, na década de 70, né, a gente vivia numa ditadura militar. E minha mãe, por ser militante de base, eles, enfim, sofriam muita perseguição, porque era um período da nossa história que os militantes, né, não tinham a liberdade, né, de militar, de atuar nos seus partidos, não tinha essa liberdade democrática que existe hoje. E a minha mãe, por ser militante, meus pais, eles acabaram, né, num determinado momento, recebendo a informação que era melhor sair de lá, porque o governo, que era o governo militar naquele período, estavam perseguindo os militantes. E aí, por conta disso, os meus pais acabaram vindo para Campinas. Como meu pai era carpinteiro, né, ele era obreiro da construção civil. E lá, né, nas obras, falavam muito sobre Campinas, né, que era uma cidade grande, uma cidade que também estava em desenvolvimento e que era uma cidade que poderia receber os trabalhadores da construção civil. Meu pai era, né, Sim, era dessa área. Aí, por conta disso, a gente veio para cá. Então, por isso que eu vim para Campinas. Eu ainda mantenho uma relação muito íntima, assim, com a cidade de Santos, porque eu tenho familiares lá ainda, né? Tenho os parentes lá. E a gente tentou por várias vezes, enquanto a gente estava
ainda logo depois que nós viemos para cá, meus pais tentaram voltar a morar em Santos, né? Aquela saudade de casa, né, Guida? Na verdade, menina, a gente não morava... Eu nasci em Santos, mas a gente nunca morou em Santos. A gente morava em São Vicente. É como se fosse assim, Campinas, Sumaré, Certo. Cidade Né, ali do entorno, ou Campinas, Hortolândia. Então, a gente era de São Vicente. E lá minha mãe era militante, minha mãe era liderança de bairro lá do local. Era ela e várias outras mulheres que lutaram por saneamento básico, lutaram por água, esgoto, escola. Então, a gente sempre tentou voltar para lá. Meus pais, enquanto eu era criança ainda, sempre tentaram voltar para lá, mas não deu jeito. Aí eu fiquei aqui em Campinas mesmo, que eu acabo até falando para as pessoas, eu sou campineira. É mais campineira, né? Porque você nasceu e praticamente veio embora para cá. E até o sotaque também, eu não tenho sotaque de lá, né? Porque eles têm um sotaquezinho diferente, tem né? Um R diferente da gente. Tem um R diferente, eles tiram sarro da gente, inclusive. É verdade. Mas é isso, por isso que eu tô aqui, né? E aí aqui eu me formei, estudei, me formei, tive minha filha. Enfim. E aqui você cresceu em qual bairro? Menina, aí vamos começar a história. Aqui eu morei assim que nós chegamos, eu morei no São Bernardo, né, no bairro São Bernardo. Não, primeiro a gente, sabe ali a Rui Rodrigues, perto ali do Mingone, onde tem aquelas, onde era cerâmica? Isso, cerâmica. Ali tinha uma igreja, perto ali do Santa Terezinha, mais ou menos, tinha uma igreja ali católica, que foi nessa igreja que ali as pessoas religiosas dali receberam os meus pais. Bom, ali minha mãe ficou um tempo, né, até ver qual seria o local que a gente iria morar. Aí a gente morou no São Bernardo, a gente morou no Jardim Campos Elíseos, a gente morou na Vila Padre Anchieta, a gente morou... Do outro lado da cidade, né? Sim, a gente morou no Jardim Fernanda, Jardim São Fernando, olha só. Porque, na verdade, é o seguinte, minha mãe, meus pais, como a gente não tinha casa, né? A minha mãe sempre foi uma lutadora para poder ter acesso à moradia, né? Então, por isso que essa pauta da moradia também é uma pauta que eu tenho muita afinidade. E aí, como nós não tínhamos casa própria, né? Minha família, meu pai, meus pais eram muito pobres, enfim. Minha mãe sempre, onde tinha uma oferta de uma casa mais barata, a gente ia morar lá. Então, por isso que eu morei em vários bairros daqui da cidade. Sim. E aí, a Guida cresceu aqui em Campinas e tem uma história, inclusive, sempre que você fala na tribuna ou nas reuniões públicas que a gente vê, a Guida acabou se envolvendo na política. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas antes, como que foi a sua juventude aqui? Fez tudo aqui em Campinas, então? Tudo aqui em Campinas. Então, bom, eu estudei, né? Fiz o ensino médio. Depois... De dia, daquele tempo que a gente trabalhava de dia e estudava à noite? Mais ou menos nesse... Isso, foi assim. Só que aí, eu lembro que, na verdade, assim, eu iniciei a minha carreira, vamos falar assim, né? Não é nem carreira, né? Mas a luta pela sobrevivência, no meu caso, se deu como na maioria das mulheres negras, né? Ou seja, eu fui trabalhar de trabalhadora doméstica mesmo. Tá. Aí, só que foi assim, acho que foi a primeira, na verdade, né? A primeira que eu fui trabalhar numa família, a dona da casa lá, ela falava assim pra mim, ela sempre brincava comigo, ela falava assim, porque nessa terra, quem tem meio olho é rei, quem tem meio olho é rei. Ela falava isso pra mim. E aí ela sabia que eu tinha feito ensino médio, que eu já tinha, né, estudado até o ensino médio. Sim. Ela ficou sabendo que tinha uma escola que estava sendo organizada, sendo inaugurada, que era o Cefam, Centro de Formação de Aperfeiçoamento do Magistério. Ela ficou sabendo e ela falou assim, olha, tem essa escola aqui que você estuda o dia inteiro, que é o estudo no período integral, e aí você recebe uma bolsa, que é um salário mínimo, né? Então, o aluno estudava o dia todo, né, e tinha uma bolsa. Por que você não vai lá fazer a inscrição? Aí acabei, né, me motivando e fui.
O que era o magistério? Era Lá escola. naquela escola de São Bernardo, que hoje é a Isso. diretoria de ensino? Exatamente. Só que quando eu fiz, eu sou da primeira turma do Cefam. Tá. Quando eu fiz, era no Sebastião Ramos Nogueira. O Sebastião Ramos Nogueira era uma escola que ela cedia aquele espaço para a gente poder ter aula pelo Cefam. Eu Então, tenho várias amigas que fizeram. Eu sou da primeira turma. Nós ali, da primeira turma, nós lutamos para que o Estado destinasse uma área para ser feita uma escola para o Cefam, que é onde você está falando agora. A gente lutou para ter aquele espaço ali. E aí eu fui fazer o Cefam. No último ano de magistério, eu engravidei. Aí eu fui cuidar da minha filha. E aí, em 96, saiu um concurso público da Prefeitura de Campinas para monitora de educação infantil. Guida, você falou inclusive dessas suas mudanças de bairro e tudo mais. Como foi a infância da Guida em todo esse cenário? Olha, a minha infância, porque assim, tem uma visão, um olhar, né, romântico sobre a infância, né? Então tem pessoas que falam, a infância é maravilhosa, a infância é flores, a infância é inocência. Assim, depende, né? Se você tiver todas as condições, né, econômicas de ter uma infância tranquila, viver numa casa com condições econômicas razoáveis, não precisa ser muita coisa, não. Logicamente que eu acho que vai ter uma infância muito boa para as crianças, né? Garantindo que ela viva a sua infância de fato. Sim. Agora, a minha infância foi uma infância como eu acho da maioria das crianças brasileiras que vem de uma família pobre, vulnerável. Então, era isso. Eu ajudava minha mãe, por exemplo, a vender chup-chup, a vender pudim, que ela fazia e vendia na porta da escola. Então, veja, a gente não queria isso. A gente não quer isso para uma criança, né? Que a criança seja obrigada a ajudar os pais a sobreviver. O que a gente quer é que ela possa estar na escola, que ela possa ter o espaço para brincar, o espaço seguro. Era chegar da escola, trocar de roupa e ajudar a mãe. E ajudar a mãe. Então, assim, era essa a minha infância também. A minha mãe nunca foi vendedora, né? Mas a minha infância era uma infância muito, muito precária mesmo. Eu tinha muito irmão. Eu era a última, né? Sou a última praticamente. As minhas irmãs eram sempre as moças, namoravam bastante. Eu acabava tendo um pouco essa convivência de antecipar, né, a minha infância. Acabou amadurecendo mais rápido, né? A turma fala assim, e as pessoas falam assim, porque até hoje tem isso, né? Porque as mulheres amadurecem antes. Também não é isso, né? A gente tem bastante paciência com os meninos e menos com as meninas. Então, as meninas têm que amadurecer antes mesmo. Enfim, também passei por esse processo também. Porque eu tinha um irmão mais novo que eu. E é isso. Então, é óbvio que eu brinquei bastante. Brinquei na rua, tinha uma convivência, né, com as outras crianças, queria brincar. Mas, assim, muitas vezes eu não tinha o brinquedo que eu queria, muitas vezes eu não tinha as condições que eu queria. Os meus amigos, muitas vezes, né, tinham acesso a determinados espaços que eu não tinha, né? Tipo, sei lá, festas de aniversário, ir ao cinema, coisas que a gente não tinha. Então, foi assim, foi a minha infância. Mas a brincadeira na rua era algo garantido, né, Guida? A queimada, né? Tinha as brincadeiras, esconde-esconde. Fazer a amarelinha com tijolo na rua. Com giz, com tijolo, a queimada, o bets, né? Tinha o bets também. Enfim, as brincadeiras é o que salva muito, né? Que salva é o que salvou a nossa infância, né? Que hoje, inclusive, muita gente nem sabe o que é. Nem sabe. Nossas crianças. Bom, a minha filha sabe, se soube, ela soube muito pouco, porque não tinha isso, não. Ô, Guida, a gente recebeu aqui uma fotinha, eu queria que você olhasse aqui nessa TV, a gente recebeu uma foto, você criança, olha, na festa junina, no parque? Esse é no parque infantil, na festa junina do parque infantil, Carlos Inc. Onde fica? São Bernardo. São Bernardo. Eu estudei ali no Nóbrega, que era a Marília Martorano do Amaral, né? Que é lá. Até hoje. Então, olha. Era a festa junina da escola. Era a festa junina da escola. Eu lembro desse dia. Depois a gente tem fotos de você na juventude também. Olha, tem foto. A sua assessoria mandou umas fotos. A gente nunca gosta de ver essas fotinhas. Olha que maravilha! Essa daí foi a formação do Cefam. Esse era meu pai. Volta um pouquinho, produção. Volta um pouquinho. Não, essa daí foi em Santos, uma festa em Santos. Essa é a sua formatura, então, lá no Cefam. Isso, foi no teatro, lá no Cefam.
Ó, meu paizinho já tava velhinho, tadinho. Tá, o seu pai é vivo ainda? Não, falecido. Falecido. Depois você, Minha mãe já então, não era viva aí. a sua mãe faleceu antes do seu pai. Faleceu antes do meu pai. A gente tem Minha uma mãe faleceu em fotinha. 92. Esse daí era lá em Santos. Numa festa de aniversário também. Acho que lá fora tiraram essa foto minha. Antes a gente tirava umas fotos, né? Ridículas. Horrorosas. Eu também tenho, né? Então, aí a gente tem, você falou que você é quase a mais nova, né? Vamos ver quem é essa turma aí. Essa turma. Conta pra mim. Então vamos lá. A última lá, neste caso aí, a última é a mais velha É hoje. que tá de verde. Tá de verde, é a Emília. A outra é a Marlene, não é a mais velha, não é depois da Emília, tá? Aí como é que eu vou fazer? Deixa eu aqui estão faltando duas irmãs. Tá. A mais velha que faleceu e as gêmeas com a Fátima que tá com essa camiseta vermelha, tá? É a Maria do Socorro, que é gêmeas com a Fátima. Então tá lá, Emília, Marlene, Maria Helena, Maria de Fátima, eu e Meire. Se você for ver, são todas com o nome iniciando com M. Por quê? Porque meu pai, por exemplo, a minha mãe chamava Margarida, né? Tá. Então as filhas todas recebem a inicial do meu pai, da minha mãe, todas com M, inicial. Tá. Com M. E o meu pai chamava Venceslau, então os meus irmãos recebem a inicial também com W. Um é o Wilson, que não tá aí, e o outro é o Venceslau, que já faleceu. Ah, entendi. O Wilson é o mais novo. Não, o Wilson, na verdade começa a Emília, aí vem o Wilson. Ah, tá. Não, minto. Na verdade começa a Marieta, aí vem o Wilson, aí depois vem a Emília. Entendi. Mas ele não tá aí nessa foto. Ah, legal. E a gente conseguiu Foto. que uma delas mandasse um recadinho pra você. Vamos ver quem é? Vamos. Então vamos lá, vamos ver quem quem mandou um recadinho pra Guida. Hoje eu estou aqui representando as mulheres da nossa família, nessa homenagem, né, que você está recebendo. Nós queremos dizer a você que nós te amamos e temos muito orgulho da mulher que você se tornou. Para quem não sabe, a Guida é a caçula de 8 mulheres e apesar de trabalhar muito, ela sempre se fez presente nas nossas vidas. Dentre tantas situações que passamos juntos, ela sempre se fez presente nas mais difíceis e tomando iniciativas que realmente fizeram a diferença, né? E hoje eu quero agradecer a você, minha irmã. Obrigada por ser essa mulher forte, que é determinada e amiga, né? E quero dizer a você que você nos representa, tá? Um beijo no coração. Não, eu vou chorar. Tô não. me segurando. Mas que legal, né? Então, a Marlene aí falando com você, e vocês têm esse contato, apesar de toda essa correria que ela falou, que você tem tanto compromisso, né? Eu tenho, mas a gente tem sim. Bom, tem um grupo da família que a gente se fala todo dia no grupo. E com tanto irmão assim, tudo em paz, às vezes dá um rebuliço. Olha, com a maioria a gente tem bastante convivência. Isso a minha é bom, mãe, né? Minha mãe sempre foi muito rígida nisso. A gente tinha que ter Você disse que a sua mãe, amizade. inclusive, faleceu antes do seu pai. Faleceu antes do meu pai. Minha mãe teve uma doença, minha mãe teve câncer, né? E faleceu antes do meu pai. Mas minha mãe sempre foi, assim, muito rígida com essa coisa da harmonia, assim. Ela sempre foi. Era aquelas mães antigas, né? Tipo, brigou, tem que pedir desculpa um pro outro, se não pedir desculpa apanha, aquelas coisas, né? Minha mãe era assim. E como foi esse seu processo? A gente fala tanto dessa questão das meninas que estudam, inclusive hoje se fala até daquela questão, outro dia eu vi na internet, que os colegas de escola ajudam a cuidar de um bebê enquanto a amiga está estudando, que teve o filho, né, ainda na escola. Como que foi para você, ainda nesse momento, último ano de ser fã e grávida, como que foi isso naquela época? Bom, eu tive a minha menina, né, no último ano, mas eu tinha um apoio bastante grande, né, das minhas colegas. Eu tinha amigas, enfim, que me passavam as matérias, né, me apoiavam bastante nas lições. E eu tinha uma irmã também que cuidava da minha filha. Como a minha filha, ela rejeitou logo, né, amamentar, né, o leite materno, ela rejeitou logo. Então, assim, eu tive mais tranquilidade para poder voltar. Eu não completei todos os meses de afastamento, né, de licença maternidade, porque eu tenho uma irmã, né, que a minha irmã cuidava da minha filha para mim, para eu poder voltar a estudar. Então, nesse momento,
foi muito importante. E é a tia que todos os sobrinhos adoram. Ah, sei, mas mesmo assim, mesmo esses compromissos, mesmo a irmã cuidando, né? Você e sua filha são super amigas. Muito, muito. Minha filha é meu anjo da guarda, gente. Se não fosse minha filha me salvar dos perrengues que eu passo, minha filha é muito minha amiga. Nossa, eu só tive uma, né? E ainda bem que eu me dou super bem com ela, né? Assim, enfim, ela é tudo pra mim. Ah, como ela chama? Larissa. E é a Larissa que também deixou um recadinho aqui pra você, Guida. Mãe, tudo bem? Hoje eu vim aqui participar dessa homenagem que estão fazendo para a senhora, dizer o quanto eu te amo, o quanto a senhora é importante na minha vida, que a senhora é minha referência não só por ser minha mãe, mas por tudo que a senhora representa. E eu queria ser só metade da mulher que você é, essa pessoa incrível, maravilhosa, e eu tenho muito orgulho de ser sua filha. E contar aí pro pessoal o trabalho que a senhora me dá, minha paciente número 1, né? No começo de janeiro, minha mãe veio para casa, passar o final de semana comigo e aí começou com uma dor de garganta e tava com uma infecção de garganta muito feia, teve febre, ficou prostrada, passou sábado e domingo bem ruim. E quando foi na segunda-feira, no domingo foi no médico, né, tomou medicação no pronto-socorro e quando foi na segunda-feira levantou, não muito boa ainda, não tava muito legal, mas falou que precisava ir embora. E aí eu falei pra ela ficar, pra ela fazer repouso, né, que eu cuidava dela. Ela me garantiu que ia embora, ia fazer repouso, tomar a medicação certinha pra eu ficar tranquila. E nisso tinha né, eu tinha visto os movimentos na internet, o pessoal chamando o ato, né, uma manifestação em Campinas, no Lago do Rosário, pela luta pela democracia, né, sem anistia. E aí até aí tudo bem, minha mãe foi embora e logo depois, tardezinha, quando eu abro o Instagram, minha mãe tá lá, com o microfone na mão, no Lago do Rosário, fazendo o que ela mais gosta de fazer, que é a luta pela democracia e lutando pelo coletivo. E ela é isso, gente, maravilhosa. Mãe, te amo, você é tudo pra mim. Beijo. Esses são os perrengues, vai doente. Na verdade, foi no dia 8 de janeiro, né? No dia que teve lá os ataques lá em Brasília. E eu tava com infecção de garganta. Aí ela falou, mãe, eu vou no médico. Eu falei, não quero. Aí eu tava na casa dela, tirei um cochilo à tarde. Quando eu acordei, que eu vi toda aquela movimentação, falei, eu vou no médico tomar remédio, porque amanhã eu sei que vai ter tarefa. Mas não contou pra ela, então. Não, se eu conto, você fez o papel contrário, então. Virou filha naquele dia. Eu vi fazendo isso com ela, porque se eu falar, ela não deixa eu sair de casa. Então eu falei, não, filho, eu tô bem, eu vou pra casa descansar. Mas aí eu tinha um ato pra organizar, pra tocar, pra chamar, enfim. E a rede social te denunciou. Sempre. Ela segue meus passos pelas vezes. Mãe, o que você tá fazendo? Mãe, o que você... Mãe, não sei o quê. Eu falei, filha, é a vida, não tem jeito. Então, mas parece que nesse caminho você também ganhou um filho. Sim, ganhei. Ganhou? Ganhei. Então, olha, o Anderson também quer falar com você. Meu genro é uma gracinha. Quem não conhece ela, né, acha que ela é aquela pessoa durona, aquela pessoa brava. Durona ela é, mas aquela pessoa brava. E, na verdade, ela é uma pessoa super sensível, tem um coração enorme, é gente como a gente. E, inclusive, eu queria trazer até uma história aqui da família, né, que aconteceu. A tia Marlene foi fazer o aniversário dela e uma semana antes começou os preparativos já, o que cada um vai levar, a gente vai contribuir com o quê? Um traz um prato de doce, você traz um prato de salgado, e o grupo ali do WhatsApp bombando com o que cada um ia trazer. E chegou no dia da festa, eu comecei a ver que a Guida não estava se manifestando com nada ali no grupo, né? E aí, quando ela chegou, né, eu falei, sogra, o que você vai trazer? Ela, genro, fique quieto. Eu falei, não, tá errado isso daí, a gente vai ter que resolver isso. E aí ela já correu para fazer uma cocada. Eu acho que em 10 minutos ela fez uma cocada maravilhosa. E até hoje a gente brinca na família que qualquer evento que tiver, a Guida vai levar a cocada. Então, pessoal, se tiver algum evento aí, pode pedir a cocada para ela que ela vai levar. Tá bom? Sogra, te amamos. Tenho muito orgulho de ser seu genro. E um beijo.
Beijo, querido. É porque eu não cozinho. Assim, eu cozinho, mas não tenho tempo pra cozinhar, caramba. E eles querem ficar fazendo esse lá, falando de prato. Ah, vou fazer torta. Eu falei, gente, eu não tenho tempo pra isso. Ah, pra quer saber? Eu faço aquela cocada que é de panela, assim, né? Pega leite condensado, joga lá o coco, joga na pia, pronto, é 10 minutos. E ele me dedurando, porque ele tava vendo que todo mundo falava, vou levar isso, vou levar aquilo, e eu quieta. Aquele grupo da família que você me disse. E eu quieta lá, e ele só, você acha que menino terrível? Gente, vamos pedir já uma cocada aqui para a próxima participação da Guida? Tem que ter cocada, hein? Não, eu faço, é super fácil, essa eu faço. Não me peça prato elaborado, que eu não sei fazer. Tá certo. Então, é sempre esse ambiente, né? Você falou, inclusive, que sempre tem uma tia da sua família lá, que, né, a sobrinhada toda gosta, mas você também é uma tia bem querida, viu? Gente, ficou sabendo. Vamos ver quem deixou um recadinho Vamos pra lá você. ver. Falar da minha tia é o mesmo que falar de uma mulher guerreira, corajosa, batalhadora, que sempre lutou muito pelos seus objetivos, pelo seu ideal. E para mim ela é um exemplo a ser seguido, sempre. Ela me ajudou no momento que eu precisei muito e com isso eu pude estar ao lado dela, aprendendo bastante a ser uma mulher que luta por aquilo que quer, uma mulher guerreira. Ela sempre passou isso pra gente. Tia Guida, você é um orgulho. Você é nossa inspiração. E nós te amamos demais. Queremos que você continue assim, lutando por tudo e por todos. Tia Guida, nós te amamos. Duas bonitinhas. Viu? A Marili. Ela é filha de A quem? Rayane. Ela é filha da Helena. Da Helena. Legal. É que a Marili morou um tempo comigo também em casa. Aí é assim, né? Sempre também você tá, de certa forma, na luta política, mas também ali sempre dando amparo à sua família, que a gente percebe. Eu não tô aqui para defender o meu interesse pessoal. E a questão as famílias, assim, são de diversas formas, né? Sim. As famílias. Mas a gente não tem essa solidariedade, esse companheirismo. Eu não posso, por exemplo, ser aquela tia que vai organizar os pratos, né? Que nem as meninas já sabe fazem, que isso, né? você Isso tá não dá. fora. Então, tipo, a tia Marlene que faz isso, a tia Emília que faz isso. Elas organizam os pratos. Você organiza o quê? Eu não organizo nada, eu só vou. Só vai com a cocada. Chega assim, às vezes eu chego assim, falo, quando eles organizam festa de final de ano e tal, eu falo assim, aí quando é tipo dia 23 de dezembro, eu mando a mensagem assim, gente, quando que é pra ir pra festa e que horas que a gente pode, que horas que eu devo chegar, sabe? Porque eu não consigo acompanhar isso. Mas quando tem alguma coisa que eu possa ajudar, aí eu ajudo, né? Óbvio, né? Então, Fora a luta, fora a Câmara, a Guida faz o quê se divertindo? Olha, ultimamente tá bem difícil, né? Eu gosto muito de caminhar, eu gosto... Ai, gente, eu acho que eu sou uma pessoa... Gosta de dançar? Eu gosto de viajar, gosto de dançar, gosto muito de estar entre os amigos, conversando sobre a vida, sobre a situação da cidade, sobre tudo, sobre qualquer tema. Enfim, eu sou uma pessoa normal, assim. Eu só não faço mais coisa porque eu não tenho dinheiro, né? Se eu tivesse, a gente poderia viajar pra fora, né? Mas não, então... É uma vida comum, né? De uma mulher comum como eu. Sim, você falou, inclusive, a gente percebeu aqui que você agrega muita gente da família. Não sei se por conta também dessa característica de ter muitas mulheres. Acho que a mulher tem mais empatia também, né, Guida? Eu sou 3 irmãs, assim, a gente percebe que meninas têm bastante. Minha família é uma família de mulheres mesmo, né? Minha mãe teve 10 filhos, 2 filhos homens e 8 mulheres. E minha mãe era a liderança, né, da casa, assim, tanto é que as meninas falam que eu puxei a mamãe, né? Sim. Então é isso, a gente... gente não tem uma foto sua com a sua mãe, mas você está falando bastante dela, a gente conseguiu uma foto da sua mãe,
que mandaram para nós, eu vou pedir aqui também, olha. Isso, a dona Essa Margarida, ela Dona mesma. Margarida. Essa foto aí, ela fez essa foto em 82, porque minha mãe foi candidata a vereadora pelo PDT em 82. Olha, tá mesmo que aquele perfil Né? das fotos, né? De Toda foto, arrumadinha, tal. camisinha branca, É, né? Bolinha de padre. Que colocava. Ela foi candidata pelo PDT, e aí ela fez essa foto. E aí tem uma mãe tão forte assim. Você acha que a gente percebe, claro, né? Até quando fala da sua história, você acha que te moldou a acreditar, a confiar e a ter essa força que você tem hoje naquilo que você se propôs a fazer? Ah, sim, com certeza, né? Ela influencia muito, né? Influencia até hoje a minha atuação. Porque não é fácil ocupar a tarefa que a gente ocupa. E todas, viu? Não tô falando só minha que é vereadora, mas as mulheres hoje na sociedade. Sim. Quem é mãe, esposa, filha, sofre muito. É uma sociedade muito machista, muito pesada, muito preconceituosa, Sim. muito opressora, né? Tem um sentimento social de não respeitar as mulheres, de achar que a gente não deve ser respeitada, que nós mulheres somos menos inteligentes. Então, é uma luta diária. Então, tem aquelas mulheres que estão em casa lutando, cuidando dos filhos, estão trabalhando fora, porque não é... O fato de cuidar de filho não é porque está ficando só dentro de casa. Elas têm que também, além de cuidar dos filhos, ela tem que sair para trabalhar e lutar pela sobrevivência. Não é uma coisa fácil. Sim. Mesmo essas que estão... E outra, o trabalho doméstico, ele é muito opressor. Porque uma mulher que não teve sequer direito de lutar, de ter uma carreira, é mais opressora ainda. Muitas vezes ela pensa, como é que vai ser minha velhice? Né? Porque nem isso ela tem expectativa. Então, para nós mulheres, a luta, viver já é uma luta. E aí quem assume determinados cargos, que são cargos historicamente ocupados por homens, a gente sabe que é mais pesado. E com certeza minha mãe me inspira bastante. Você disse que gosta, entre tantas coisas, também de ficar com os amigos. Eu vou confessar, Guida, que quando eu vi o tanto de amiga que mandou também homenagem para você, eu falei assim, nossa, que monte de amiga, que legal. E a gente vai começar, então, mostrando que essas mulheres também se inspiram em você. Eu não esperava esse programa. Vamos ver uma aqui, parece que é sua amiga há muito tempo, mandou um carinho especial. Vamos lá. Eu conheci a Guida numa greve de campanha salarial. E a partir daí, a gente extrapolou essa coisa de participação política. A gente se tornou amigas. E eu queria destacar aqui uma coisa que me marcou muito, muito com a Guida. Eu fiz uma cirurgia alguns anos atrás e a Guida me ligou. Ela falou, Amélia, tá tudo bem? E eu, tá tudo bem, me recuperando. Ela falou assim, não, eu vou aí fazer uma sopa, tá precisando de alguma coisa? Eu faço uma sopinha para você. Gente, eu fiquei tão assim comovida, sabe? Com a disponibilidade, com a solidariedade, com a preocupação, sabe? E que eu fiquei assim muito tocada. A gente, assim, os laços, eles ficaram mais fortes, né? Da gente falar da vida, da pessoa, da nossa família. E a Guida é um ser humano incrível, tem uma coisa de solidariedade que ela tem com o outro, e eu vivi essa experiência, né? Então, assim, obrigada, Guida, ela é incrível, gente, é um ser humano incrível, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, a gente pensa que às vezes um prato de sopa, olha o que ela trouxe, né? Vocês devem ter vivido bastante coisa. Eu nem lembro esse prato de sopa. Olha, a gente pensa que uma coisa tão simples significa tanto para as pessoas, né? É verdade. Nossa, e é isso. Eu lembro que tem uma professora que ela, acho que deve fazer mais de 10 anos. Faz mais de 15 anos. Ela estava lembrando outro dia, eu tinha uma filha pequena, eu dava aula e você ficava com a minha filha, não, você ficava com a sala para eu poder ir amamentar minha filha no berçário. Menina, eu não lembro disso. Ela fala que eu fazia isso. Falei, gente, mas é uma coisa que a gente tem que fazer, não tem como você viver sem fazer esse tipo de coisa. Olha, e tem mais gente que mandou recadinho aqui, tem mais amiga. Vamos lá, vamos ver.
26 anos construída essa amizade nossa aí. É uma amizade de respeito, de carinho, de amor, de lutas. Tantas coisas já passamos juntas, momentos alegres, momentos tristes, mas ela sempre me dando uma palavra, dando um carinho, me ligando. É uma amiga que eu guardo no coração e é uma amiga muito especial. Amiga, tudo de bom para você, ó. Você sabe que eu torço, hein? Te amo. E Nádia, a Nádia perdeu o marido dela na pandemia. E tá com todo esse alto astral, como você disse, né? A força da mulher dando a volta por cima. Verdade. E continuando. E sendo tão empática, né? Você Porque vê? olha que simpatia. Pois é. Dureza. Mas tem mais recado aí de gente que foi fazendo parte da sua caminhada, Guida. Vamos ver aí, tem uma mensagem da Adriana. Lembra dela? Lembro. Guida faz parte da minha família. Os meus filhos admiram a Guida. Meu marido, né, minha mãe, minha sogra, todos admiram muito, né, essa trajetória da Guida. E também a minha vida entrelaçou com as irmãs da Guida e com a Larissa, sua filha. Né? Então não é uma história só do movimento sindical, só da luta da educação por qualidade, né? Quer dizer, muito, né? É muita luta, mas deste momento íntimo, maravilhoso, né? É esse respeito, essa admiração que eu tenho por ela e, assim, muito feliz por tê-la hoje, além dessa amiga, ser a minha vereadora e a vereadora dessa cidade. Um grande beijo, Guida. Beijo, Adri. Olha, ela mandou, confesso que a Adriana, desculpa, a gente teve que editar o seu vídeo, você mandou um vídeo de quase 3 minutos, contando um monte de coisa. Eu vou fazer um resuminho aqui, ó. Ela disse que te conheceu no movimento sindical desde 2001, montando chapa no sindicato e tudo mais, né? Foi. E se tornaram amigas pessoais, né? A gente fez muita greve. A gente dormiu na porta da prefeitura algumas vezes, fazendo greve. Foi, Adriana faz parte da minha vida. Se hoje eu sou quem sou, a Adriana fez muito parte disso. E essa história de luta também teve gente que você trouxe nessa trajetória e que também te admira muito, Guida. Essa amizade me engrandece muito. Eu aprendo muito com a Guida. Eu aprendo sobre racismo, feminismo, sobre políticas públicas, mas eu aprendo muito sobre solidariedade. A Guida é uma pessoa muito solidária. Ela é uma pessoa que onde ela está, ela ilumina. Onde ela chega, ela ilumina. E muita gente, ela é importante para muita gente. Todo mundo, quando ela chega numa reunião, quer ficar perto dela, quer conversar com ela, quer a opinião dela. Porque as opiniões da Guida são sempre muito fundamentadas, muito centradas, muito pacíficas. E faz a gente pensar, refletir, nos chacoalha, sabe? E eu só tenho que agradecer por ela permitir que eu faça parte do círculo de amizades dela. Eu sou uma privilegiada. Um beijo. Tchau, tchau. Você sabe, Mirna, que a Giovana... Eu conheci a Giovana no movimento dos advogados independentes, né? Que inclusive conheci a Mariana. Gente, a Guida tá fazendo assim no olho, porque ela tá fazendo força para parar de chorar, viu, gente? Não é nenhum tratamento aqui, não, hein? Para secar as lágrimas. E eu conheci a Giovana no movimento dos advogados independentes, que a gente estava lutando contra o golpe que a Dilma sofreu. E aí foi um grupo de advogados e apareceu o nome dela lá, Giovana Rigueto. E eu lembro que quando a minha mãe foi candidata a vereadora, a candidata a prefeita, né, a cabeça de chapa no caso, chamava Kátia Rigueto. Aí eu falei, será que essa pessoa, né, é filha da Kátia Rigueto e tal? Aí eu entrei em contato, ela falou, sou.
falei, nossa, minha mãe compôs a chapa junto com a sua mãe, olha só. Em 82, né, o PDT, né, olha só que avanço que era. Uma mulher candidata a prefeita e minha mãe candidata a vereadora, e a Giovana, e é minha amiga até hoje. Olha, que bom. E você falou, inclusive, de hoje estar vereadora, mas não esquecer da sua atuação, tanto que você fala, eu sou da creche tal ainda, né? Tem mania disso. E tem uma pessoa também Ai, que você te acompanha nessa atuação há muito tempo. Essa homenagem para você é mais que merecida pela mulher guerreira, pela mulher de luta, a mulher destemida, a mulher que sempre foi ali, batalha junto com a gente. Você, muitas vezes, a gente estava lá desanimada e você levou a gente para frente, fez a gente ir junto com você na luta, né? Então, você merece demais essa homenagem. Um beijo enorme, amiga. Te amo. Beijo, Jana. A Jana é monitora junto comigo lá na creche. Ela ainda tá lá também. Tá lá também. Deve estar, já deve estar se aposentando, né? Porque mais de 25 anos nós lá. Guida, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria só que você falasse um pouquinho. Gente, muito obrigada, muita homenagem para a Guida, de tudo isso que você consegue arrebanhar. Essas mulheres, família, amigas, amigos. O genro que ama a sogra. É difícil, né? Ai, gente, assim, eu sou uma mulher comum, né? A gente tem que fazer um exercício de tentar entender a limitação das pessoas. Porque eu sou limitada, todo mundo, né, tem seus limites. Eu sei que muitas vezes eu sou dura, né? Que nem o meu genro falou que vê ela uma pessoa dura. Isso vem muito também do meu perfil enquanto mulher negra, né, sofrida, aquela coisa que teve que passar. Então, muitas vezes a gente tem que se posicionar e a gente se posiciona. Mas enfim, eu gosto de todas essas pessoas que apareceram aí, são pessoas que de fato passaram e estão na minha vida, continuam na minha vida. Enfim, que eu tenho muito carinho, muito apreço. E enfim, né? É isso, tô aqui, sei que são pessoas que me acompanham até hoje, que eu devo muita coisa. Eu não sou, as pessoas falam, eu tenho uma dificuldade com essa coisa, é uma lição de superação. Eu sei que tem questões individuais, de compromisso, de dedicação que você tem. Sim. Mas eu não tenho a menor dúvida que isso que eu sou não é só de mim, entendeu? Os meus gostos, a minha forma de pensar, a minha forma de relacionar, isso eu sofro todas essas interferências, todas essas influências. A Amélia ela fala de fazer uma sopa, mas assim, a Amélia sempre cuidou de mim. Quando eu fiquei doente, que a primeira vez com Covid, ela ficava mandando folha para eu tomar chá de manga, folha, não sei o quê. A Adriana fazia sopa, levava prato, né, vasilha com sopa. A Janaína sempre foi companheiraça na escola. A Nádia foi a primeira... ser cuidada, né? A Nádia foi a primeira pessoa, quando eu chego no CEMEI, que me acolhe. Nós duas nos juntamos e nós duas fizemos muita luta lá na escola, porque a gente, quando entra na prefeitura, passa por um processo ali de... Enfim, por assédio, e nós conseguimos vencer. A gente muda toda uma dinâmica da escola. Eu não fiz isso sozinha. Né? Jamais eu vou conseguir fazer isso sozinha. Mesmo quando eu fui a pessoa que liderei, eu liderei porque elas estavam comigo me impulsionando. A Amélia, para você ter uma ideia, quando tinha assembleia, eu falava assim, Amélia, eu não vou falar hoje. Ela falou, você vai falar, vai lá e fala. E chegava em mim e falava, você tem que falar isso. Aí eu ia lá e falava isso, tudo que a Amélia mandava, entendeu? A Amélia, essa pessoa assim, meiguinha e tal, mas ela era uma liderança, ela foi liderança do sindicato dos metalúrgicos. Então, assim, todas elas e outras pessoas fazem parte da minha vida. Eu não sou isso daqui porque eu sou... Não existe isso. Eu sou forjada dentro desse contexto, né? Contexto assim, de muita solidariedade. Lógico, tenho raiva de muita gente, né? Isso, mas assim, essas pessoas são parceiros, são solidários e me ajudaram a eu ser hoje que eu sou, entendeu? Eu não seria essa pessoa hoje se não fosse todas essas pessoas que passam e outras que passarão pela minha vida.
Guida, muito obrigada. A gente espera que você venha numa próxima vez contar aí algumas histórias, porque pelo jeito tem bastante história aí da sua vida que você pode aí compartilhar com quem nos acompanha. E até uma próxima com cocada, hein? Pode deixar. Esse gerro, meu dedo duro. Tá certo, então. E assim... Eu que agradeço, viu, Mirna? Agradeço a vocês. Eu tenho que agradecer. Agradeço vocês, os servidores aqui, ó. Gente, esse podcast tá acontecendo, mas tem um monte de gente ali, ó. É verdade. Trabalhando, tem né? lá em cima, fazendo acontecer. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Guida. E assim a gente fica, então, com Na Casa do Povo. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre lá no Spotify. Você entra no Na Casa do Povo, a gente já tem alguns episódios. E também no youtube.com/TV Câmara Campinas. Até uma próxima.